Ora, bem-vindos ao episódio número 55 do Triângulo Ofensivo, o nosso podcast semanal onde revemos a semana dos três grandes do futebol. Mais tarde aqui no podcast vamos fazer a antevisão do Porto Sporting desta jornada que aí vem. Comigo está o nosso sportinguista da casa, Igor Mota. Como é que vamos, Igor? Vamos bem, vamos bem. Espero que tenhamos mais uma ótima semana. O nosso representante portista habitual, Ricardo Martins, está novamente a faltar. Bastou o Porto perder aqui um jogo, o Casa Pia, que ele já está a querer abandonar outra vez. Enfim, é lidar, pessoal. E como sempre, estou cá o vosso moderador e representante benfiquista, André Duarte. Vamos então à semana do Porto e arrumamos-la já que o Ricardo não está cá. Tivemos uma derrota. Uma inesperada derrota do Futebol Clube do Porto. Casa Pia 2, Futebol Clube do Porto 1. A primeira derrota do Porto veio às mãos do pequeno Casa Pia. Igor, as tuas ilações sobre este jogo? Sim, eu acho que foi um resultado injusto, vamos se dizer, por tudo que o Porto criou, mas ao mesmo tempo pode-se dizer que o Casa Pia foi mais eficaz do que o Porto. Apesar de ter contado com um gol contra, mas o Casa Pia poucas vezes foi ao gol do Porto e conseguiu marcar 2 vezes, enquanto o Porto foi mais de 10 e não conseguiu furar não conseguiu furar, não conseguiu fazer 2 gols ou mais. Então, apesar da sorte também que teve o Casa Pia, eu acho que teve junto à ineficácia do Porto. Também não houve, nem sei se é ineficácia, eles nem criaram muito perigo, eles tiveram um futebol muito mastigado. Acho que isso se pode dizer isso dos três grandes este fim de semana. Também contribui a chuva, contribui a jornada europeia na meio da semana, mas foi um jogo muito mastigado do Porto, mas achava-se que mais cedo ou mais tarde o Porto, depois de ter marcado logo ao início da segunda parte, que eles iriam conseguir virar o jogo mais cedo ou mais tarde, mas a verdade é que o segundo golo nunca surgiu e não sei, achaste que o Farioli tem aqui culpa no cartório? Sim, é complicado falar porque eu acho que ele já tá gerando essa equipe porque é nítido o cansaço que tem em alguns jogadores e ele já tá fazendo esse rodízio. E com certeza ele vai usar mais a Liga do que a Europa League para fazer esse rodízio de jogadores, principalmente agora que a Europa League vai entrar em fase mata-mata. Mas também não Então, pode eu acho exagerar, que ele não é? vai. Também não Sim, não, pode exagerar. concordo que ele não pode colocar ali 4, 5 jogadores reserva todas as partidas para poupar para a Europa League, porque vai chegar no fim ele pode perder os dois títulos. Perder não, porque ele também não ganhou, não é? Mas pode deixar escapar ali os dois no fim. Mas eu acho que eu não coloco culpa totalmente no Farioli. Eu acho que o Porto criou ali algumas oportunidades. É, Concordo que não foram tantas, mas eu acho que foram oportunidades suficientes para pelo menos sair com um empate. Eu acho que realmente a ineficácia foi o fator determinante para o resultado não ter sido favorável ao Porto. Eu não sei, eu acho que o Farioli, para já o 11 inicial causa-me aqui um bocado de confusão. Ter a Alavarela e Pablo Rosário, os dois, no meio campo, normalmente ou é um ou é outro. Acho que ficou um bocado um meio campo defensivo. Não sei qual Sim, era bem a ideia aqui. E depois, pronto, também temos, para além das culpas do Farioli, que os três da frente, como o Ricardo tem vindo a dizer em vários podcasts, andam em muito baixo de forma. Os três titulares, PP, Borja Sainz, Samu, vê-se que ou andam cansados ou andam sem criatividade, mas estão naquele vale de meio da época que não é muito agradável de ver para os portistas, acho. eu acho que esse baixo rendimento já é algo bem nítido do do Samu. Eu nem digo tanto porque ele ainda querendo ou não vem marcando ali alguns gols. Mas o PP, o Borja Sainz, o próprio William Gomes, que teve ali um início de época muito bom, depois começou a perder espaço, teve algumas oportunidades a titular, não conseguiu demonstrar o bom futebol que vinha demonstrando ao decorrer da partida, quando ele entrava.
perdeu espaço agora nesse jogo, que era um jogo muito importante ao Porto, não perder pontos, principalmente para chegar lá no fim e ter uma gordura. Ele é expulso. Tem o próprio Denis Gu, que também vinha tendo ali algumas boas atuações, que também não conseguiu assim ser tão eficiente. Então acho que não é só da equipe principal que estão no baixo rendimento. Mas eu também acho normal isso. Eu acharia anormal o Porto ter aquele alto rendimento que teve no início de temporada. Eu acho que esses altos e baixos são normal. Eu acho que o Porto está atravessando aquele período que toda a equipe atravessa durante uma época. Pois sim, e é estranho ter vindo com o Casa Pia, e depois é estranho também os dois lances do golo, que foram os dois na primeira parte, terem. Foram. A defesa não teve muito característica, não é? Como vimos, como vem estado ao longo da época. Primeiro golo, o Francisco Moura parece-me estar a dormir ao segundo posto, e no segundo golo o Tiago Silva marca. Bem, um golo de antologia, que não deu hipótese ao Diogo Costa para defender, mas acho que são erros individuais que não são muito habituais nesta época do Porto, e se calhar tem-se vindo muito a gabar o Tiago Silva, mas agora já se ouvem vozes a pedir que Ivior outra vez para o lugar. Achas que este erro vai causar uma mudança no 11 para os próximos jogos, ou achas que o Farioli deve manter a confiança no Tiago Silva? Assim, partindo do princípio, né? O Thiago Silva, quando veio, eu falei que ele era um atleta que no Fluminense ele já era um atleta muito importante, mas que ele já tem 40 anos, 41 agora. Então ele é um atleta que cansa mais do que os outros. Isso é um fato. Outro ponto, eu acho que ele não vai perder a titularidade por causa desse lance. Até seria queimar um atleta se o treinador acabasse por fazer isso. Mas também não dá para levar em consideração a torcida do Porto, porque a torcida do Porto, se o PP fizer 2 gols no próximo jogo, ele é o melhor jogador do mundo. E se ele for expulso depois, num jogo depois, ele já é o pior. Então também é uma torcida que é muito 880. Tem que ter calma, foi um erro, lógico, mas é um erro coletivo, não foi erro de um único atleta. E o Porto perdeu com os 11, não perdeu só o Thiago Silva. Eu acho que tem que ter calma nesse momento. É aquela fase difícil que toda a equipe atravessa. E é juntos que eles vão sair dessa situação. Não é tirando o Thiago Silva, colocando o Kivior, colocando o Rodrigo Moura a titular, o Vitor Forrode a titular, e todos que estão ali são ruins e tem que colocar outros. Não acho que é isso. Pois. Porto sem Fraolt, e depois também a questão de Rodrigo Mora não entrar na segunda parte, acho que também deve ter irritado muitas das vozes Sim, com certeza. dos adeptos do Porto. Mas, sim, uma coisa que também já venho, não dá a dizer de percebendo isso, mas o Porto já vinha tendo algumas dificuldades. Só que se tu prestar atenção, o Porto tem mais dificuldades contra equipes que jogam com o meio de campo povoado. E o Casa Pia jogou com o meio de campo povoado. E justamente numa partida em que o Porto também não tinha o Froholding. Então isso pode sim ser talvez um ponto ali chave. Mas o Porto, mesmo com os 3 titulares no meio de campo, tem dificuldades contra equipes que têm o meio de campo povoado. E contra o Casa Pia, novamente, que é uma equipe frágil, o Porto voltou a demonstrar essa grande fragilidade. Talvez é por aí que as outras equipes têm que olhar. enfim. Tens comentários sobre o vermelho do William Gomes? Acho que sim, é muito jovem, mas eu acho que mesmo de ser muito jovem, tem que ter noção. Eu acho que é um cartão vermelho que mostra a imaturidade do atleta. Eu acho que ele é um jogador bom, não acho que ele é um super jogador, só acho que ele é um jogador bom e ponto final. E que se ele ficar com essas atitudes, se ele continuar a ter o baixo desempenho que ele tem, muito provável que na próxima época o Porto já empreste ele. O Karate Kid, né? Infantilidade. É um jogador muito jovem, mas como eu falei, não é só porque é jovem que pode fazer isso. Mesmo sendo jovem, tem que ter ali a cabeça no lugar. E já mostrou que, né, é um jogador que não tem a cabeça no lugar. O Moura acho que não fazia. Mas bem, avançamos do Porto. Já agora isto motiva o Sporting para o Clássico.
não motiva. Exato. E espero que tenha motivado e muito bem. Estão-se a sentir cada vez mais perto de poder dar a volta à coisa. Mas bem, falando em Sporting, tivemos um jogo bem difícil para o Sporting. O Sporting pode-se contar sortudo nesta jornada. Foi o único dos três. Sporting 2, Nacional 1. Terceira vitória seguida nos descontos já à volta dos minutos 96, não é? Nos descontos tipo 91, é 95, 96, é o terceiro jogo seguido em que isto acontece. A estrelinha está a mudar para o lado do Sporting, Igor. Olha, espero que essa sorte continue. Mas também tem um ponto que pode-se dizer que é sorte, mas também é aquilo, que é uma equipe que não desiste até o apito final. Também tem esse lado da moeda, vamos se dizer. Com certeza o Sporting vem ganhando aí alguns pontos já no final das partidas. E nessa partida eu também acho que seria muito injusto se o Sporting não conseguisse sair com a vitória. Acho que o Sporting fez por merecer e ainda foi coroado no fim do jogo com o gol do Soares. O gol do Nacional foi mais um frango do Rui Silva, não foi? Eu prefiro nem comentar, senão vão me chamar de hater do Rui Silva. Eu já falei que esse goleiro não passa confiança alguma. E pronto, eu não acho que também todas as derrotas e todos os gols que o Sporting toma sejam culpa do Rui Silva. Não, mas ele já enterrou muito esta época. Começou logo na Supertaça. Tem muitos gols que é por falha de posicionamento, falha de saída de bola, falha de cruzamentos, que ele sai na bola e ele não encontra nada. É um goleiro que realmente não passa confiança alguma e eu até hoje não consigo entender a saída do Franco Israel para a entrada do Rui Silva. Até hoje eu não entendo de verdade. Acho que é a grande lacuna do Sporting, é o guarda-redes, porque o resto do plantel até é bastante bom. Sim. Mas sim. O guarda-redes, não sei, talvez devessem tentar aquele João Virgínia que tem a suplente ou assim, porque o Rui Silva é o que tu dizes. E já entrou alguns jogos. Esse João já jogou alguns jogos, mas é aquilo, jogou aqueles jogos que, em tese ali, entre aspas, são fáceis de jogar, né? E pronto, mas o Rui Silva que não se cuide, que daqui a pouco vai ter que ser o João Virgínia mesmo. Achas que foi a ressaca da Champions League que gerou tanta dificuldade? Eu acho que tem um pouco disso, talvez o Sporting tenha entrado ali com aquele pensamento do a qualquer momento a gente faz um gol, a qualquer momento a gente consegue acabar com essa partida, mas eu acho que logo isso se acabou quando o Sporting viu que não ia conseguir furar assim a defesa do Nacional tão facilmente, apesar de ter criado algumas oportunidades. Mas eu acho que quando começou a segunda etapa ali, que estava 0-0 ainda, eu acho que esse sapatinho alto já tinha baixado, sem dúvida alguma. E o Sporting viu que era um jogo que não podiam perder pontos de jeito algum. E ainda conseguiram tomar um gol logo após fazer, que talvez esse gol sim tenha sido aquele gol do fizemos um gol, agora o jogo acabou. Não, o Nacional foi lá, empatou e pronto, aí o Sporting teve que correr ali os últimos 15, 20 minutos, correr em dobro, porque senão eram literalmente 2 pontos perdidos, que eram muito importantes. Sim, ganhou no desespero mesmo. Quando surgiu o gol do Sporting eu pensei que estava arrumado, mas de facto o Nacional surge logo a seguir e muita sorte. Achaste que foi o regresso em força do Pote? Sim, além do gol, eu acho que ele fez uma partida boa. O Pote, eu acho que ele jogando a 10, eu acho que não é a melhor característica do Pote, mas eu acho que ele jogando a 10 é o melhor lugar que ele pode jogar hoje no Sporting. E sem dúvida alguma é muita diferença tu ter o Pote na equipe e não ter. Assim como também é muita diferença tu não ter o Trincão e ter o Genir Catamo. O Genir Catamo não que vinha fazendo más atuações, mas o Trincão tá numa fase que tudo dá certo, vamos se dizer assim. Lógico, é muito mérito do atleta, mas também tem essa grande diferença. Então não tínhamos o Trincão para essa partida, mas tivemos a grande volta do Pote, que sem dúvida alguma foi primordial para essa vitória. E o que tu tens todos os jogos é o Luís Soares, que porra, isto
Sim. Está logo na jogada do primeiro golo com o calcanhar. Depois faz mais um grande golo que é anulado, até por um fora de jogo muito milimétrico. E depois faz o laço aos 96 para dar a vitória. Já há muito pouco que falta dizer sobre ele. Eu não sei se queres acrescentar ao que a gente já tem dito todos os podcasts, mas é de facto um jogador que se continuar assim, bem, se calhar vão-se mesmo esquecer do Gyökeres. Eu acho que assim, o Gyökeres realmente já não faz... Não que não faz falta, mas eu acho que já não tem aquela preocupação do nossa, perdemos o Gyökeres, quem que vem agora? Pronto, eu acho que já não temos isso. E só chover no molhado novamente, mas ainda o 9 ele é muito lembrado pelos gols, sem dúvida alguma, e assistências e tudo mais. Só que eu ainda digo que a função defensiva que o Luis Soares faz é muito primordial para essa equipe do Sport. Ele corre os 90 minutos nessa partida, foram 100 minutos porque teve os acréscimos da primeira parte. Então ele corre os 100 minutos da partida, do início ao fim, e esse bicho é um touro. Ele corre, ele não desiste, ele marca, ele ataca, ele defende, ele faz de tudo e ele ainda consegue chegar no último lance da partida, dar aquele pique que ele deu e fazer o grande gol. Então realmente o Luis Soares é fora da curva. E tem jogado 90 minutos sobre 90, porque o Ioannidis não está disponível ainda e eu nem sei onde é que está aquele pulmão todo. É de facto uma coisa é justamente isso que eu quero dizer, é que ele joga os 90 minutos todas as partidas. Se tu for buscar as últimas 5, 10 partidas, foram 90 minutos em todas. Ele não sai. Eu acho que eu não lembro da última partida que ele saiu, realmente eu não lembro. Mas senão ele joga todas as partidas, ele joga 90 minutos. Contra o Santa Clara, que foi ao prolongamento, ele jogou os 120 minutos. Ele corre o tempo inteiro, esse bicho não para, ele realmente é muito fora da curva. E apesar de eu continuar a achar que o Pavlidis é melhor que o Luis Soares, até o Pavlidis, durante este mês de janeiro, que foi mesmo um bocado louco, como agora é por causa dos jogos adicionais da Champions, foi um mesmo um bocado louco em termos de jogos, que é quarta, segunda, quarta, sábado, quarta, domingo, sempre neste registro. E o Luis Soares não apontou desgaste nenhum, enquanto que o Pavlidis teve uns jogos menos, uns jogos mais, mas demonstrou. E essa acho que é a coisa mais impressionante do Soares neste pico de forma que ele está a ter. Vamos aqui mudar um bocadinho de tópico, Igor. Explica-me a saída do Alisson Santos para o Nápoles. Eu acho que foi a saída por causa do Luiz Guilherme e também a contratação do Fayet. Eu acho que o Sporting aproveitou que teve ali uma oportunidade de mercado, porque ele não saiu em definitivo, ele está emprestado ao Nápoles. Então eu acho que foi uma oportunidade de mercado e eu acho que o Sporting fez muito bem. Pra falar bem a verdade, eu gosto do Alisson Santos, eu acho que ele ainda vai desenvolver muito o futebol dele. E ele lá na Itália ele vai aprender algumas partes táticas que ele deixava a desejar no Sporting, que é justamente a parte de marcação. E eu acho que para a próxima época ele já volta muito mais atleta do que ele saiu. Mas é sem a opção então, de compra ou empréstimo? Uma boa jogada. Agora eu não lembro se é com ou sem opção de compra. É raro, mas seria estranho se não fosse com a intenção de comprar o Nápoles, mas pode acontecer. Foi o que aconteceu com o Amdouni o ano passado no Benfica, também veio cá e depois foi embora. Depois manda-me embora. Mas pronto, eu realmente acho que foi uma jogada do Sport muito pelo fato da entrada do Luiz Guilherme e com a contratação do Fayet, que eu acho que o Sporting tá botando ali algumas fichas nesse Fayet. Entendo. Os meus pésamos ao Nacional, que já é a segunda vez esta época, perdem com um grande, depois de estarem a ganhar ou a empatar, e perdem nos 90 minutos, ou 90 mais 6, ou assim. É de facto... é uma sina já é uma sina aqui do Nacional. Mas bem, depois temos o fim de semana do Benfica, depois aquele meio de semana incrível nas nuvens. Está-se logo à espera que voltar a pôr os pés no chão. O balão esvazia sempre, não há maneira. Um estrondoso
0-0 com o Tondela em Tondela. Foi aqui um bocado um regresso às exibições deprimentes. Acho que sim, que ficou um penalti por assinalar ao Pavlidis aos 10 minutos, mas mesmo assim houve um jogo mastigado e uma falta de eficácia que já se tem tornado habitual e não se pode desculpar, não é desculpável o Benfica ainda não ter resolvido este problema. As entradas do Lopes Cabral e do Rafa pareceram-me que pioraram a equipa em vez de melhorar. O Sheldrup, que com o Real Madrid mostra-se um jogador que capaz de grandes voos, depois vem a Tondela e é o que é, agarra-se à bola demasiado, muito desinspirado, foi no 1 para 1 e perdia quase sempre. Prestiani também a mesma coisa, muito bom com o Real Madrid, com o Tondela, onde é que ele estava. O empate não é merecido, porque o Benfica passou o jogo todo à volta da área do Nacional, mas é um bocado expectável, tendo em conta que o Benfica não fez um remate à baliza de jeito durante o jogo todo. Eu nem sei como é que... Tudo bem, o Bernardo, o guarda-redes do Tondela, fez uma boa exibição, mas eu acho que o Benfica não lhe proporcionou nenhuma grande defesa também, na minha opinião. Tu o que é que achaste, Igor? É isso que tu já disse. Voltou aquela falta de ineficácia, voltou aqueles problemas que o Benfica tem, de não conseguir furar um bloqueio, de sempre terminar mal as jogadas. Eu acho que sempre o Benfica sempre tem ali algumas oportunidades e parece que os jogadores sempre procuram a pior das alternativas. E pronto, isso realmente voltou à tona depois de uma grande exibição no meio de semana que o Benfica teve. E depois e minero ainda mais Mourinho outra vez no pós-jogo. No pós-jogo o Mourinho queixou-se da arbitragem, do tempo, do cansaço da Champions, do plantel jovem outra vez. Achas que há aqui condicionantes desculpam a má exibição ou também já estás um bocado farto destas conferências de imprensa do Mourinho? O Mourinho, assim como todos os outros treinadores, pode-se dizer que vai tentar tirar o máximo possível a culpa dos seus atletas, né? De tentar tirar o máximo possível a pressão em cima. Mas todos já sabem que isso são desculpas esfarrapadas, que não são mais cabíveis para o futebol medíocre, baixo que o Benfica apresenta em determinadas partidas. É inadmissível o Benfica pegar um Real Madrid e fazer a partida que fez e não conseguir repetir isso contra o Tondela. Eu acho que isso é inadmissível. E pronto, são só mais desculpas, mais falácias do Amorim. A minha expressão Do Amorim preferida. não, do Mourinho. A minha expressão preferida da conferência de imprensa foi isto não se, era um vento esquisito porque parecia que vinha de frente, mas às vezes vinha de lado e eu penso, mas o vento só sopra contra nós? Ou mudou na segunda parte? Era um vento que parecia que vinha de lado, mas vinha de frente. O que é que ele estava a falar sequer? Eu não percebo. Estas conferências de imprensa também são um bom entretenimento, mas de facto, não sei, se calhar faltou rodar um bocadinho o plantel. Mas também o Rafa também não me pareceu ligado com a equipa ainda. Foi uma noite não para o Benfica. Uma noite não. A bola não queria entrar e também não estávamos com qualidade. Próxima semana será melhor e o que temos que nos lembrar, Igor, o que temos que nos lembrar é que estamos a menos pontos do que estávamos na semana anterior. Na semana anterior estávamos a 10, agora estamos a 9 da liderança do campeonato, que é o nosso objetivo, assim como ganhar a Liga dos Campeões. Por isso, é ter calma. Vamos lá, pode não ser, não foi contra o Tondela, com certeza há de ser outra vez com o Real Madrid no sorteio. Já agora, o que é que achaste do sorteio, Igor? Eu achei muito bom. Já previa que era isso que ia acontecer, eu já disse que vai acontecer também. Mas pronto, eu acho Repete lá aí que os que nossos eu, ouvintes não sabem as barbaridades que tu dizes no WhatsApp. que eu falei que
isso iria acontecer, que o Real Madrid perdeu a partida justamente para pegar o Benfica na próxima fase e que no agregado das duas partidas vai ficar 8-1 pro Real Madrid. Pronto. 8 a Não, 1. acho que não passa, não 8 a 1, passam e de como é que verdades. distribuis entre o casa e fora? Eu acho que em casa o Benfica ainda vai sair na frente. E depois o Benfica toma um 3-1 em casa. E depois um E 5 fora a de 0. casa o Benfica. E depois fora de casa o Benfica vai tentar ali no início de partida buscar o jogo, vai tentar de alguma maneira fazer um gol rápido para ficar a um gol de levar para o prolongamento. E o Real Madrid vai acabar por aproveitar muito bem os contra-ataques e os espaços deixados pelo Benfica. Ainda por cima o segundo jogo é no Bernabéu. Ih. Exatamente. No Bernabéu, quando acabar os primeiros 30 minutos, os torcedores benfiquistas já vão estar a sair do estádio. Ah, não, não aguentes, Igor. Eu acho que vai correr bem. Acho que ainda. A não ser que o Real Madrid melhore muito, acho que podem ganhar, mas não prevejo uma goleada. Ou se for, é uma goleada também com muitos golos para o lado dele. Uns 5 a 3, uns 6 a 4, qualquer coisa assim. Porque este Real Madrid ainda precisa de comer muito pão defensivamente. Mas bem, terminamos aí a Liga Portuguesa. Esta semana não houve Champions para as equipas portuguesas, nem para ninguém. Mas depois também tivemos foi a Liga Inglesa e competições na Inglaterra. Tivemos um Liverpool-Newcastle, que ninguém me disse que era Liverpool-Newcastle, deixaram-me assumir que era Newcastle-Liverpool, viram-me ali a apostar no Newcastle, eu ali todo contente, vamos pôr o 2 a 1 voo tomada. Enfim, Igor, já não posso confiar em tipo estas coisas. Deixaste-me na ilusão que era um jogo em casa. E vocês aí caladinhos. Mas bem, é Kitika neste jogo. Homem do jogo para ti? Com certeza. Acho que voltou a ter uma grande atuação depois de algumas partidas que vinha. Acho que também passou por lesão recentemente, não vinha tendo grandes atuações e pronto, voltou contra o Newcastle a ter uma grande atuação. Acho que foi o grande diferencial do Liverpool para essa partida. E destacar a boa partida também do Florian Wirtz, que Finalmente. realmente eu nem lembrava mais que estava no Liverpool, de tão mal que ele vinha, e uma boa partida. Realmente eu acho que se bobear ainda, diria eu que a melhor partida que ele teve até agora com a camisa do Liverpool. Sim, e o Wirtz, nem foi só este jogo, ele já vem encetando uma boa série de jogos já para aí desde o início do ano. Muitos não sabem, mas ele já está empatado com o Saka em contribuições de golo. Acho que o Saka tem 8 e ele também. Por isso, não sei se isso também diz um bocado mal do Saka e do facto do jogo do Arsenal não passar tanto pelo Saka, ou se diz bem do Wirtz, mas é um ponto a ter em consideração. Concordas que o Ekitika roubou definitivamente a titularidade ao Isaac? Eu acho que a única coisa que o torcedor do Liverpool lembra do Isaac é o valor que foi gasto para trazer ele. Pois, porque Eu acho está a que. demorar a arrancar a coisa. Exato, exato. Talvez na próxima temporada, pronto, desencante fazer gols e mostre por que veio. Mas até o momento o Isaac foi pago milhões e milhões por ele, enquanto que eu acho que não foi pago nem 30% do que foi pago pelo Isaac e já vinha fazendo uma grande temporada. E pronto, agora talvez tenha voltado ao brilhantismo. Achas que o Liverpool ainda vai a tempo de competir pelo título, nem que começassem agora a ganhar os jogos todos? Ou já estão, se foram Sim, meio demasiados maluco pontos do jeito. partidos? Isso eu acho que foram muitos pontos perdidos, mas eu acho que tem muitos clássicos ainda. Acho não, quer dizer, tenho certeza que ainda haverão muitos clássicos na Premier League. E pronto, o Arsenal tem aquele problema que todos sabem. E a Premier League tá meio maluca. Tem alguns jogos que o Arsenal empata ou até perde para equipes que não é para perder pontos. O próprio City às vezes ganha dos top 5 ali, do top 10, mas perde pontos para as equipes de baixo. Então, se o Liverpool agora começar com tudo, eu acho que o Liverpool tem chance sim de chegar nas últimas
nas últimas rodadas e brigar ali pelo título. Mas é muito difícil, sem dúvida alguma. Acho que demoraram muito para acordar. Eu também acho que já não vão a tempo. Estranhaste o Sala não ter saído no mercado de inverno depois de todo aquele drama? Não estranhei, porque assim, apesar de toda aquela aquele burburinho, toda aquela briga que aconteceu com o Slot, eu acho que o Salah não ia querer deixar a imagem dele manchada no Liverpool e sair daquela maneira. Então acho que ali foi um momento mais de reflexão mesmo. Eu acho que ele deve ter parado e talvez possa estar dizendo besteira, mas talvez viu que estava errado, alguma coisa do tipo, e falou, pronto, nem eu vou querer sair, mesmo que a equipe queira me negociar, e eu vou tentar me redimir aqui, porque essa camisa fez ser quem eu sou. Então eu acho que foi mais por esses lados. Porra, isso é uma visão romântica do Salah. Eu acho é que ele não teve proposta de jeito. Está à espera de ganhar mais. mas, mas- Não, eu acho que propostas de jeito ele teve, sem dúvida alguma, a Arábia. E teve alguns rumores que a Arábia ofereceu muito e muito dinheiro pra ele. Mas eu realmente acho que ele que não quis sair do Liverpool por causa da maneira que foi o que tinha acontecido e como aconteceu. és Mas capaz pronto, também posso estar errado. és capaz de ter razão. Depois, também para a Premier League, tivemos um Tottenham 2, Manchester City 2. Eu diria que isto é um resultado melhor do que o Tottenham podia esperar, tendo em conta as exibições que eles têm tido em casa. É mais uma daquelas partidas malucas da Premier League, como eu falei. Tottenham na Europa League vem muito bem, mas na Premier League vem muito mal. Já é totalmente o oposto. E mesmo vindo muito mal, conseguiu fazer essa grande partida contra o Manchester City. Eu acho que qualquer um poderia ter saído com vitória. E bem no fim, dito isso, o empate fica justo, porque realmente foi uma partida maluca de Premier League. Não, é que a primeira parte foi completamente o esperado. O Manchester City a dominar, adianta-se no marcador com 2 golos e eu estava à espera que surgissem mais na segunda parte. E depois a verdade é que surge aquele gol do Tottenham um bocado, não sei se era contra a corrente, mas a verdade é que surgiu e a partir daí empataram e depois podia ter caído para qualquer lado. Uma coisa que me deixa... O Tottenham tem mais ou menos o problema que o Chelsea tem. Aquilo são demasiados avançados e são todos maus. Os pontas de lança. O Solanke que teve algum tempo lesionado e agora voltou e bisou neste jogo com um golaço, seria o teu titular indiscutível? Sim, pelo que os outros atletas vêm apresentando, o Solanke é o que desponta ali um pouco. Eu acho que não é um grande atleta, um grande jogador, mas pro que o Tottenham hoje precisa, eu acho que ele faz muito bem. E já falamos várias vezes disto, o Arsenal tenta ver se dá a Premier League a alguém com repetidas falhas e repetidos resultados meio estranhos e empates muitos seguidos, mas depois o City parece que não quer agarrar, que não tem aquele instinto matador que tinha há uns anos. O ataque não é, porque eu acho que o ataque do City é o melhor ataque, se calhar, empatado com o do Bayern, do mundo neste momento. Agora aquela defesa se calhar é um bocadinho abaixo do resto da equipa. É, sim, o City eu acho que já perdeu aquela essência que tinha de uma temporada atrás, 2 temporadas. Eu já falei isso, eu acho que os atletas do City hoje são atletas muito médios, de médio nível. São jogadores que estão ali atuando bem, mas para mim não são grandes jogadores. Apesar de vocês gostarem, eu não consigo gostar do Cherki, não Fogo, consigo não gostar do gostas do Nico, Cherki? não consigo gostar do Mark Gueye, não consigo gostar do O Guia daquele não é outro do defensor, Chelsea. o, O o central, Mark. esquece. É o Isso. central, sim, sim. Ele não é nem Gueye, é Gueye, alguma coisa assim, mas pronto. O próprio lateral esquerdo, Ryan, não sei o que lá, não consigo gostar. O defensor ao lado do Gueye
que é o Kusanov, também não consigo gostar. Então, assim, o City acho que perdeu muitos jogadores, o próprio Phil Foden, que foi uma peça já muito fundamental, hoje não vem demonstrando um grande futebol. Então, acho que o City já perdeu aquela essência que tinha de ser o City que mata o adversário muito rápido e não dá nenhuma hipótese. E é por isso que tá ali um pouco abaixo na briga. Eu acho que está ainda na briga pelo título, é a equipe mais Sim. perto, mas é por isso que não consegue agarrar tão bem as oportunidades que aparecem. Não sei, eu gosto do Cherki e gosto do Seménio também, gosto do Bernardo Silva, gosto tanto do Reinders como do Phil Foden e o Haaland, obviamente, o Marmoush. Uns jogadores que eu não consigo muito aceitar é jogadores, aquelas adaptações estranhas que o Guardiola faz do Nico O'Reilly, o Mateus Nunes a lateral. Eu não sinto que estes jogadores são jogadores de uma equipa vencedora de Champions, cara. O Kuzanov, muito fraco. Sempre que o Rubén Dias não Exatamente. está presente naquela defesa do City, aquilo é uma rebaldaria. Eu não percebo qual é a coisa que o Guardiola tem com estes jogadores, sinceramente. E ainda digo que o City teve não sorte, mas conseguiu encontrar um guarda-redes direito, que é o Donnarumma. Porque se não tivesse conseguido encontrar um guarda-redes direito, eu acho que estaria sendo pior essa temporada. Bem, por falar nisso, o James Trafford até achei que ele fez uma boa exibição na taça do Na- Carabao. Até podemos falar do disso agora. Carabao. Teste este nome para já, é a Taça do Carabao. Não sei porque é que não lhe chama a Taça da Liga Inglesa, mas pronto. Se querem chamar a Taça do Carabao por causa da cerveja, também está bem. Manchester City ganhou 3-1 ao Newcastle. Mais uma vez o Newcastle a falhar fora de casa. Não foi uma semana fácil. Um, e o Marmoush e o Reinders, que nem sempre são a primeira opção, mostraram aqui que a profundidade do plantel do City no ataque. Só na primeira parte marcaram 3 golos e arrumaram logo o jogo. Sim, acho que passa muito também pela má exibição defensiva do Newcastle. Eu acho que o Newcastle começou no, num 20% ali, nem isso, enquanto o City começou a 200%. E o City conseguiu logo, já na primeira etapa, liquidar a fatura e é isso. Ficou mais ou menos por isso, porque depois de um 3-0, todos já sabiam que o Newcastle não ia dar volta por cima de jeito algum. E isso que ainda foi uma boa exibição do Ramsdale, porque senão poderia ter sido mais. Bem, tens palavras sobre a exibição do Trafford? Eu gostei, sinceramente. Sim, nos momentos que foi acionado, ele se mostrou muito seguro. Eu acho que o único problema do City não era nem o Trafford, o problema do City. Eu acho que o City, antes do Donnarumma, tinha um outro guarda-redes, agora eu não estou Eu conseguindo acho que era o lembrar dele. Eu acho Trafford. que era o Ortega, não era? Ou era Não, acho que era o outro? Ortega, não era? Eu acho que era o Ortega, que é um goleiro mais de idade. Mas enfim, acho que era esse que não passava tanta confiança. O Trafford realmente nas oportunidades que vem tendo, vem se mostrando prestativo e é jovem. Talvez seja aí o possível substituto do Donnarumma, apesar do Donnarumma também não ser tão velho. Eu tenho ideia que usaram com ele no início da época, porque antes do Donnarumma vir, houve ali um período em que ele teve 2, 3 jogos e estavam a ver se podia ser o titular para a época, mas depois já desistiram e foram buscar o Donnarumma. E tenho ideia que ele foi muito usado nessa altura, mas eu gostei desta exibição É por causa dele. de umas partidas. Sim, Sim, que ele passou sim, a é que ele bola teve um. ao avançado ou Isso, qualquer coisa assim. exatamente. Sim, Houve sim, sim. Isso foi um o momento. Trafford, sim. É isso que eu me estava a lembrar. Depois, na outra meia-final da Taça Carabao, o Arsenal também carimbou a ida à final com uma vitória frente ao Chelsea, já perto do fim, e venceram assim 4-2 em agregado. Um, Achaste que o Chelsea talvez merecesse ter tirado mais deste jogo ou foi apropriado o resultado? Eu acho que foi apropriado. Talvez até o empate, 0-0 ou 1-1, fosse o resultado mais justo. Eu acho que ambas as equipes fizeram pouquíssimo.
Eu acho que o Chelsea ainda teve mais volume de jogo do que o Arsenal, mas eu acho que não é aquele volume de jogo que não assusta a defesa adversária. E pronto, eu acho. E também não teve a eficácia de fazer gols, enquanto o Arsenal poucas vezes foi lá e conseguiu marcar um, mesmo que no último lance da partida. Mas eu acho que o City poderia ter feito muito mais do que fez. Hum, O City não, disseste o City? desculpa. O Chelsea. Sim, sim. Não, o Chelsea é daquelas coisas. Acho que eles ainda não encontraram não percebo porque é que o Maresca foi embora. Não percebo este projeto da direção do Chelsea. Não percebo as escolhas que este treinador faz. Não percebo nada do Porque rumo do assim, uma Chelsea, coisa que eu sinceramente. posso dizer que eu não percebo do Chelsea é tu ter Cole Palmer e Estevão e deixar os dois no banco. Isso realmente eu não consigo Sim, é entender. precisar de marcar golos. Que Exatamente, e precisar fazer gols para conseguir a classificação. Isso eu realmente não consigo entender. Mas pronto, é é, mais uma daquelas coisas que ninguém entende o que passa no Chelsea. só esta tática já me enerva. Estão a jogar num 3-5-2. Agora são o Inter de Milão, não são o Chelsea. Com Robert Sanchez, que é uma peça, o Fofana, o Chalobah e o Rato na defesa, que isto é um grupo de 3 Pokémons. Tens o Gusto e o Cucurella, são bons, mas depois vai aqui o meio campo a 3 com Enzo Fernandes, Caicedo o Andrei Santos, que isto para mim são 2 médios defensivos e um 8. Exato, E não depois tem ninguém de criatividade. vai para lá o Tondinha do Delap e o Tem João lá. Pedro, que normalmente até não vejo que ele seja um avançado para jogar a 2. Tudo isto me confunde muito. E depois é o que tu dizes: é Cole Palmer e Estevão, os dois no banco. E o pior do Delap é que assim, quem sou eu para falar de um atleta profissional? Mas o Delap é aquele jogador ruim que baixa o nível dos seus companheiros, sabe? Ele consegue fazer os seus companheiros ficar no nível dele, que é um nível ruim, um nível baixo. Porque o João Pedro não teve uma boa partida. Talvez é porque estava jogando a 2 na faixa da frente, ali na parte do ataque, e talvez ele não esteja acostumado com isso, apesar de ele saber jogar muito bem como segundo avançado. Mas o Delap, ele tem esse problema de baixar o nível dos seus companheiros ainda. Mas Não, pronto. é que Todos os técnicos que passaram pelo Chelsea gostam do Delap. Eu não sei o que ele faz lá pra gostarem dele. deve ser bom nos treinos. Para mim, é jogar com a equipa que ganhou 3-0 ao Paris Saint-Germain na final do Mundial. É a única coisa que o Chelsea tem que fazer a época toda e é a única coisa que não estão a conseguir fazer. É impressionante para mim, mas tudo bem, não tenho que entender. Um, deixamos Inglaterra e voltemos para Portugal, porque este fim de semana, eu estou sempre a dizer fim de semana, mas acho que é segunda-feira, o jogo, dia 9, exato, segunda-feira vai ser o clássico entre Porto e Sporting, Igor. Muita coisa que se pode dizer aqui. Quem é que está a jogar melhor neste momento? Sem dúvida alguma, não sendo clubista, eu acho que até o Ricardo diria isso. É um esporte, pelos últimos resultados e até pelo futebol apresentado. Eu diria que se não fosse esta última derrota, acho que seria mais difícil responder esta pergunta assim, diretamente. O Porto, temos que lembrar, há umas jornadas atrás ainda só tinha 4 golos sofridos em metade do campeonato. Mas mesmo assim, Sim, sim, por esse lado sim. Mas eu acho que o futebol apresentado, o Porto muitas vezes não apresentava um grande futebol, mas ganhava as partidas. sim. E eu acho que, e pela pergunta que tu fez, que foi futebol apresentado, eu acho que o Sporting está um pouco à frente do Porto. Acho que vai ser um jogo entre o Mas, melhor ataque e a melhor defesa. É o melhor ataque do campeonato exato. contra a melhor defesa do campeonato e vamos ver se é o pragmatismo do Farioli ou se é o tiki-tasca do Rui Bosch que vai levar aqui de vencido. Mas qual é que tu dirias que é o 11 provável do Sporting? Vai ser o Rui Silva, infelizmente, mas vai ser. É, na esquerda,
espero eu que seja Fresneda, não venha com Martins, com Fresneda não. É, vai ser Martins Araújo, espero que não venha com o brasileiro, que eu esqueci o nome agora, que está Brasileiro. jogado de central Ah, o Mateus Reis. ultimamente. O Mateus Reis. Espero que não venha com o Matheus Reis, porque Ok. ele é um pouco mais defensivo do que o Marcos Araújo. Então espero que ele não venha com o Matheus Reis. Mas eu acho que vai ser o Rui Silva, Marcos Araújo na esquerda, Quaresma e Diomandé, Fresneda na direita. No meio vai ser Morita e, Não se e sabe se. Udman. Achas que o Yulman já vai estar para este jogo? Acho eu que sim. Acho eu que sim. Eu acho que até para a partida de hoje ele já foi a titular. Tá no Deixa-me ver. decorrer nesse momento. Exato, Então acho que o ele AVS, sim, já está a já ganhar tá ritmo. titular, não é? Sim, já está a ganhar ritmo É. com o AVS. Tal como o Então João acho que vai Virgínia. ser Morita e Udman. Na frente dos dois vai ser o Pote. Na direita, Trincão. Na Nas, esquerda, eu acho que na direita, Trincão. Na esquerda, eu acho que vai seguir o Luiz Guilherme, que vem apresentando um bom futebol. E na frente, o Luiz Soares. na esquerda é a grande incógnita, porque pode ser o Luís Guilherme, pode avançar o Maxi Sim, Araújo ou como talvez fez ele em jogos passados. Não se sabe. Ou talvez ele deixe o Luiz Guilherme no banco, preserve ele por ser um clássico, deixe o Catamo, que já está acostumado com essas partidas, e o Trincão vá para aquele lado. E daí seja Pote, Trincão e Catamo e Luiz Soares. Sim, acho que esse é mais Mas espero eu provável que seja porque ele. Luiz Guilherme. Sim. Exato, eu acho que ele vai mais nessa preservação de ter um atleta mais experiente. Mas pensando realmente no momento em que o Porto tem ali alguns defensores que são mais lentos. Eu acho que tu ter Pote, Luiz Guilherme, o próprio Trincão e Luiz Soares, que são jogadores muito rápidos e jogadores que podem decidir, eu acho que não seria nada mal também. 11 provável do Porto, não está cá o Ricardo para dar, mas eu, como portista honorífico que sou neste podcast, vou tentar aqui fazer previsão. Estou a olhar para o 11 do jogo com o Casa Pia, diria que se vai manter mais ou menos tudo, exceto aquela coisa do meio campo com o Ala Varela e o Pablo Rosário. Por isso, do início é Diogo Costa. Eu não sei se o Alberto Costa estiver disponível, eu diria que o Alberto Costa era a melhor opção, mas o Fariola está tão enamorado com o Martim Fernandes que eu acho que vai ser o Martim Fernandes outra vez. Depois temos o Tiago Silva e o Bednarek, que acho que vai manter a confiança no Tiago Silva, como tu disseste. O Francisco Moura, que continua a ser a melhor opção para a esquerda. A titular, desta vez, tem que estar o Froholt. Acho que foi por isso que ele foi poupado com o Casa Pia, mais a pensar já no clássico. O Froholt tem que jogar, tal como o Ala Varela a 6. E o Gabri Veiga, que acho que é o meio campo que tem que tem sido a confiança do Farioli em todo o campeonato. Os três da frente é que aí é que está as dúvidas para mim, porque o Piłowski está a jogar muito bem, o Rodrigo Mora também se calhar podia entrar na esquerda, mas provavelmente não vai, provavelmente vai guardá-lo para a segunda parte. E depois temos a opção William, não temos a opção William Gomes, aliás, está expulso, o que simplifica até, por isso em princípio vai jogar o PP. O Samu, não vejo o Denis Gula entrar aqui, se bem que nunca se sabe, mas acho que vai ser o Samu, o PP, que é o habitual, e depois é entre o Borja Sainz e o Piłowski. Acho que ele pode surpreender, mas tendo a acreditar que ele vai manter a confiança no Borja Sainz. Este é o 11 provável, não sei se era o 11 que eu escolheria e tenho dúvidas que seria o 11 que o Ricardo escolheria, mas eu acho que vai ser muito por aí. O problema do Porto é, pronto, provar que consegue fazer a mesma coisa que fez em Alvalade e que não foi só uma sorte de forma momentânea, porque o Sporting é provavelmente a equipa mais difícil que eles podem enfrentar em Portugal neste momento. E vamos ver. Então acho que no lugar do Borja Sainz, além do Pietuzevski, não acho que talvez tenha chance do
do Mora começar como titular. Foi como eu disse. Eu pensei nessa hipótese. Eu gostava de o ver, mas eu acho que o Farioli Mora, para ele, é o substituto do Gabri Veiga. É o Sim, que eu sim, tento sim, com acreditar. certeza. Eu acho que ele nunca vê o Mora como um extremo esquerdo. É daquelas coisas. É como o Mourinho e as suas idiosincrasias. Tipo, não vê o Lopes Cabral como lateral, apesar dele ter, quando o contrataram, ele estava a jogar a lateral no Estrela da Amadora, mas ele vê o Lopes Cabral como extremo. Pronto, é daquelas idiosincrasias. Nunca vai jogar a lateral. Aceitamos isso e pronto. Acho que nesse sentido, entre o Borja Sainz e o Piłowski, e o Borja Sainz é a cara mais experiente, por isso eu tendo a acreditar que será ele. Queres fazer comparações por posição com base neste 11? Podemos fazer. A primeira nem precisamos discutir muito. Nem precisa, pode pular. Diogo Costa é melhor que Rui Silva. É até um insulto ao Diogo Costa se comparar com. Está na Rui mesma Silva, meu frase. Estar na mesma Deus. frase É é um um insulto, insulto. realmente. Não, depois Martim Fernandes e Fresneda, a minha escolha seria Fresneda. Fresneda, concordo. Depois temos Bednarek e Tiago Silva, ou Diomandé e Eduardo Quaresma. O Gonçalo Inácio não está, senão eu até escolheria o Gonçalo Inácio para integrar aqui, mas não o tendo, para mim é o Bednarek e o Diomandé aqui os melhores, os dois melhores centrais destes quatro. Eu diria isso também. Eu até pensaria em Quaresma no lugar do Diomandé, mas concordo que o Thiago Silva hoje está um pouco abaixo dos dois centrais do Sport. Eu acho que o Quaresma também é um bocado inconsistente. Depois, é entre Maxi Araújo e Francisco Moura. Eu prefiro o Maxi Araújo. Apesar de eu não gostar assim tanto dele, mas prefiro o Maxi Araújo. Eu não consigo gostar, eu acho que ele é um atleta muito inconsequente. Apesar de ter tido boas atuações, e principalmente em clássicos, ele se mostra esse atleta inconsequente. Então por isso que eu fico com o Francisco Moura, porque é um atleta mais centrado e Porra, sabe da responsabilidade que ele tem. mas é o Francisco Moura, caramba. Sim, eu não tô levando só em consideração a questão do jogo em si. Eu acho que o Moura ele é muito mais defensivo do que o Max Araújo. Eu acho que o Max Araújo apoia muito bem a parte ofensiva, mas eu tô levando em contexto o atleta geral. Eu acho que numa partida dessa, quem tem mais chance de fazer merda, Max Araújo ou Moura? Max O Araújo. Moura tem boas Por possibilidades. isso que eu fico com o Moura. O Moura tem Não, boas eu acho que o Max possibilidades. Araújo tem muito mais. Tem chance do primeiro lance o Max Araújo dar uma pesada em alguém do Porto ser expulso. O Moura não tem essa chance. Então, por isso que eu fico com o Moura. Também é verdade, é mais efusivo o Maxi Araújo, eu concordo com essa parte. Depois, entre Alan Varela e Ullmann, gosto muito do Alan Varela, mas tem que ser Ullmann daqui. E eu, mano, sim, eu acho que isso não tem discussão. Assim como no o Frahode também não vai ter discussão. Com o Morita. Um deles Exato. é a diferença entre correr e não. Entre Exatamente. correr e ficar parado, Morita. Eu nem sei como é que vai ser esse. Em princípio, não vão estar um contra o outro. O Ullmann deve ficar com o Froholt o jogo Com o todo, Froholt. porque estar o Morita a perseguir E o vai ser um bom duelo também pra ver isso. Frahode e Ullmann, eu acho que são dois grandes atletas, talvez os principais de suas equipes, que passam ali desapercebidos. Então acho que vai ser um bom embate. Concordo. Depois, nunca sabemos quem é o 10 do Sporting. Vamos assumir que, por exemplo, que é o que tu preveste, que era o Pote. O Pote, exato. E eu fico daí com o Gabri Veiga. O Gabri Veiga. Eu prefiro o Pote ao Gabri Veiga. Não em Como 10 personalidade. eu prefiro o Gabri Veiga, por causa que é um 10 mesmo. O Pote é aquilo que eu falei, ele atua como um 10 no Sporting, mas ele, na minha opinião, ele sempre cai muito para os lados, tanto para a direita quanto para a esquerda. Ele não é realmente aquele jogador criativo, aquele jogador 10 que pega a bola, gira e acha um passe. Basicamente, Então, por essa visão, sim. não, basicamente a escolha para extremo esquerdo entre Borja Sainz e Luís Guilherme, a escolha acertada era Pote. Exatamente. Exato, teria que ser um pote entre os dois. É. E pronto, entre Luiz Guilherme e Borja Sainz, eu acho que pouco que se apresentou o Luiz Guilherme
parece que vem para ser brigar pela titularidade, mas tem que ficar com o Borja Sainz pelo campeonato que vem fazendo, apesar do baixo nível que está no momento. Ok. PP ou Trincão? Aqui acho que também não há dúvidas. Trincão. Exato, aqui é Trincão. E assim como no 9 também, não há dúvidas. Sim, Samu tem melhorado alguns aspectos do seu jogo, eu já não, mas continua com aquelas galochas nos pés que não o ajudam. não ajudam. Agora, nem com a chuva o Samu ajudam as galochas que ele tem ali nos pés. Mas bem, Eu acho que assim, o Samu é aquele tipo de atleta que ele não pode dar mais de um toque na bola. Não importa, mas ele não encaixa num jogo, ele tem que aprender a dar mais de um toque. Não, ele não tem que aprender. Se ele tentar dar mais de um toque na bola, meu Deus, nem parece ter jogador aquilo. Mas pra finalizar, ele é muito bom. Exato, é como o T-Rex, é muito assustador, mas com aqueles braços não lhe peças para levantar caixas. Exato, exatamente. Não peça pra ele passar o braço por baixo da porta e abrir uma porta, não é? Sim, não vai conseguir fazer isso. Mas pronto. Bem, passamos já às apostas então, já que terminamos por aí a divisão. Já agora, qual é o melhor jogador das duas equipas? A quem é que tu davas esse prémio? Das duas equipes, eu acho que pelo número de gols sofrido do Porto, eu diria que é o Froholt. Eu acho que ele é um atleta que realmente comanda muito bem a equipe. Eu acho que ele é a peça fundamental desse Porto. Eu neste momento dava ao Luís Soares, mas só neste momento. Bem, qual é a tua aposta para o Alverca Benfica? Quer dizer, não digas já a tua. Benfica e Alverca. Exato. Não é em querer me confundir. Não, está aqui escrito Benfica Alverca. O Ricardo apostou 2-0 com o gol de Pavlidis. A minha aposta vai ser 1-0 com o golo de Pavlidis também, não há dúvidas. Qual é a tua aposta, Igor? 2-1 Benfica e tem que ser o Pavlidis. 2-1 Benfica e tem que ser o Pavlidis. Realmente, sempre que apostei alguém que não era o Pavlidis nunca deu certo. Para quê? Para que arriscar? Para que estar com coisas? Falar em arriscar, olha o Sporting, ó, já tomou ali um gol. 2-1. Mas pronto, siga. O AVS é uma complicação jogar. Para o Porto Sporting, o Ricardo deixou-nos aqui apontado que aposta 1-0 para o Porto com um golo do Rodrigo Mora. Ele está a apostar ali num golo tardio do Mora, acho eu. Eu vou ser audaz, como se diz por aí, e vou apostar num 3-2, que não é um resultado comum para um jogo do Porto, mas acho que vai ser. E é 3-2 para o Porto com um golo de Samu. Vai ser o hat-trick do Samu, para não estarem a gozar com ele. Olha, vai ser uma partida muito difícil. É difícil de prever. Sim, e além de ser difícil, é difícil de prever, exato. Mas eu vou acreditar que vai ser 2-1 pro Sporting. Com um gol de 1-2. Trincão. 1-2 com um gol do Trincão. Também é um resultado provável. 2-2 também era um bom resultado para o Benfica, especialmente. Bem, depois temos mais 2 jogos para a Liga Inglesa no fim de semana. Manchester United-Tottenham. O Ricardo deixou aqui apontado um 2-1 com o gol de Bruno Fernandes. Eu vou na mesma linha e dizer um 3-2 com o gol de Bruno Fernandes também. Eu vou de 3-1 para o United com gol de Matheus Cunha. Matheus Cunha. Estava com sensação que tu ias dizer Matheus Cunha. E depois Liverpool-Man City, talvez a última esperança do Liverpool voltar à corrida pelo título, com um City que está meio fragilizado. O Ricardo apostou 1-1 com o gol do Cherki. E eu vou
Eu vou testuar e vou dizer 2-0 gol da Kitike. 2-0 para o Liverpool. Eu vou de 3-2 para o Liverpool. 3-2 para o Liverpool. Vou de Florian Wirtz. Com um gol do Wirtz. Muito bem, era a história da redenção ideal. E terminamos por aí mais um episódio do Triângulo Ofensivo. Não se esqueçam de subscrever o canal e deixar um gosto aqui no podcast. Alguma nota, Igor? Para além do que já falamos? Somente agradecer os nossos ouvintes e que torçam muito pelo Sporting nessa semana para dar graça ao campeonato. Eu não sei se torça por empate ou por vitória do Sporting, porque vitória do Sporting Vitória do Sporting, porque punha-nos aí mais é um... perto do título, não é? Punha-nos mais perto da contagem, mas por outro lado também punha o Sporting mais perto, o que Pronto, também e depois não é ainda bom. tem o clássico Porto e Benfica, não é? Então, olha aí, a grande chance do Benfica. Os benfiquistas têm que ser sportinguistas nessa semana. Vamos ver se os sportinguistas é que não são benfiquistas quando chegar à altura. Bem, ficamos por aí. Muito obrigado a todos os nossos ouvintes mais uma vez e até à próxima.